Oi, oi, gente! Hoje a gente queria falar um pouco sobre a medicina tradicional chinesa e sobre quais são os preceitos dessa medicina, né? Então, tanto eu quanto a Letícia estudamos dentro de terapias diferentes, quais são os princípios da medicina tradicional chinesa, mas é muito importante falar sobre os 5 elementos que fazem parte da visão de como o corpo do ser humano funciona. Então, para a medicina tradicional chinesa, os 5 elementos que existem na natureza, que são água, terra, fogo, madeira e metal, existem também dentro do corpo do ser humano e eles estão distribuídos no corpo conforme alguns meridianos, que são fluxos de energia, e cada um desses elementos vai estar relacionado a uma estação, a um sabor, a uma cor, a uma emoção, né? É interessante porque os elementos, eles estão relacionados a tudo, né? Por meio dos elementos, você vê a medicina chinesa. Então, é como se fossem lentes pelo qual você entende o mundo. Então, você sabe que existem esses 5 elementos e quais são mais ou menos as características de cada um deles. E aí, dessa forma, você consegue entender o mundo, basicamente. Então, a gente começa pelo ciclo de criação, que se inicia na madeira. A madeira é o início de tudo. Então, ela é a primavera, ela é a infância, ela é o começo das coisas, ela é a semente que você plantou, que brotou, nasceu. Então, o movimento da primavera e da madeira, né, é para cima. Então, é sempre bem simbólico. A madeira também da árvore, né, é algo que se conecta com o chão, mas que cresce para cima, que cresce em direção aos céus. Então, é uma coisa bem importante dessa característica da madeira. Você falou uma coisa sobre madeira? Acho que a emoção do elemento madeira é a raiva, né? Então, perceber como você reage a situações difíceis, né? Se você tem uma reação raivosa, significa que provavelmente seu elemento madeira está em muito desequilíbrio, né? Você está com uma raiva exacerbada. Nenhum elemento é positivo ou é negativo, né? Não existe essa visão dual, mas existe o elemento em equilíbrio, que não é nem exagerado aquela emoção e também não é, como eu posso dizer, fraco, enfraquecido, né? Baixo demais. Existe sempre um equilíbrio em todos. E aí, o elemento madeira, ele é essencial para você lidar bem com a raiva, você saber... tem vários pontos da madeira que estão relacionados, né? Por exemplo, a raiva de ficar mordendo os dentes está muito relacionada à madeira. E também relacionado à infância, que é um sentimento muito da infância. A raiva é quando as coisas não funcionam como ela gostaria. Acho que é isso. Em chinês, todos os ideogramas chineses, né, eles são palavras, não existe um alfabeto como no português. E essas palavras, elas carregam um simbolismo. Então, para a medicina tradicional chinesa, todos esses elementos, eles carregam em si, dentro da escrita deles, um simbolismo. Então, por exemplo, a madeira, em chinês, é Wu. Wu é um símbolo da madeira, né? É, na verdade, o tom, é a entonação que você dá para essa sílaba, que vai representar o símbolo da madeira. E o símbolo dela está relacionado com uma árvore. Então, é uma árvore com os galhos, né, começando a nascer, começando a florescer, por isso essa relação com a primavera. E ao longo do tempo, o caractere foi mudando para chegar no que é hoje, que é exatamente a representação de um desenho de uma árvore começando a crescer. Depois da madeira vem o fogo, porque a madeira alimenta o fogo. O fogo é o ápice de tudo, é o verão, é a juventude, quando a pessoa está no seu máximo potencial. Então, o fogo, ele queima, então também está muito relacionado à paixão, à vontade de fazer as coisas, a muito movimento, excesso de movimento, calor, tudo isso está relacionado ao elemento fogo. A emoção do elemento fogo é a alegria, né? E mais uma vez, né? Não é nem aquela alegria tão exacerbada a ponto de você se perder no meio dela por só ficar tão focado em estar bem, estar feliz e ignorar as partes difíceis
que vem junto com as coisas, né? Tudo tem as suas quantidades boas, as suas quantidades ruins dentro de uma mesma coisa. Então a alegria não pode ser tão exagerada, mas ela também precisa estar em equilíbrio como em qualquer outro elemento. E é o verão. O verão é Aqui no Brasil é complicado falar, porque a gente vive como eu chamo no eterno verão, né? Tem muito verão e pouco inverno, então sempre tá tudo muito exuberante. Mas nos outros países não é bem assim. E o verão é muito conhecido por isso, porque tá sempre tudo florescendo. No verão tá tudo nascendo, então tem abundância de tudo. Abundância de água, abundância de comida, abundância de sol, abundância de tudo. Então esse também é a fase do ser humano que ele está em abundância. Então é a juventude mesmo, quando você se sente apto a fazer tudo, seu corpo está no ápice, sua mente está no ápice e você se sente imparável, né? Com muita energia, Com muita energia. Pra E dar o pro fogo mundo. também tem essa energia, ele é o ápice do yang, o ápice de tudo. Em chinês, o fogo é o Ho, essa é a sílaba da representação do fogo, e o desenho dele são dois gravetos juntos, assim, né? Ou seja, dentro do fogo está a representação da madeira, porque você precisa da existência da madeira para o fogo surgir, e dessa madeira, né, saem duas faíscas, que são essas representações das cinzas, né, das faíscas saindo de dentro da madeira. Com o fogo, ele também queima tudo, né? E depois que ele queima tudo, ele gera cinzas. E aí a gente chega ao próximo elemento, que é a terra. E a terra são as cinzas desse fogo. O elemento terra, na verdade, é um elemento de transição, que apesar dele estar no pentagrama com os outros elementos, ele pode ser colocado no meio, porque ele é um elemento de transição entre todos os outros, e ele está em todos os outros. A emoção da terra é a preocupação, né? Após a juventude, a gente vê que a gente entra nesse mundo de muito mais cobrança, né? Porque a gente começa a ser responsável por a gente mesmo, pagar contas, etc. Então é uma energia de muita preocupação, de como vai ser o meu futuro, né? O que eu vou fazer, como eu vou me constituir, como eu vou me bancar. E em chinês, o caractere ou ideograma da terra é o mu, e o desenho é um tracinho na vertical com dois tracinhos na horizontal, né? E o significado desse caractere, na verdade, ele representa a terra embaixo, por isso o primeiro traço na horizontal, e dessa terra, né, dessa planície, nasce uma flor. E aí a flor nasce na vertical e esse outro traço na horizontal seriam as folhas da flor. Por isso que é assim o caractere para representar a terra, né? Que é da onde a vida cresce, da onde a vida surge. Indo para o próximo elemento, então, que é o metal, que se encontra na profundidade da terra, é, como eu falei, o início do yin, o jovem yin, que é quando as coisas começam a perder o movimento. Então você estava nesse ápice, você estava na sua juventude e você vai entrar na sua maturidade. Quando você vai ver que o verão não dura para sempre. O verão tem seu fim. E esse início do recolhimento, esse início eu estou vendo que isso não vai durar para sempre. Eu vou começar o quê? Vou ter que me preparar para o que vai vir, para o pior, né? E justamente no ser humano é fácil de ver essa modificação do corpo. De o corpo e a mente estavam no seu ápice, para o corpo começar a não estar mais tanto no ápice. As pessoas que corriam muito vão conseguir ver a perda de performance mesmo. Então o corpo já começa a doer, você começa a ter mais doenças e o movimento começa a ficar mais fraco. O metal também tem um simbolismo muito bonito, né? E ele está relacionado ao outono, que é essa estação antes do inverno, né? De preparação. A emoção do metal é a tristeza, né? É um momento em que você vai, com certeza, olhar para trás, para os outros momentos da sua vida, lembrar das partes boas, mas vai ter que reconhecer que o seu corpo não tem mais a capacidade de viver tudo aquilo, né? Que você já enfrentou todas essas fases e que agora você tem que se preparar para se recolher e principalmente para entender talvez que o seu fim de ciclo da vida esteja chegando. Né? Sim, é muito relacionado ao pesar, né? E a mudança, principalmente, em aceitar a mudança. O metal, quando ele está na sua saúde, ele tem essa capacidade de sofrer, aceitar essa tristeza e deixar para trás. Então, se você não tá conseguindo deixar alguma coisa para trás, né? Tipo,
nossa, não consigo superar que tal coisa tal parte da minha vida ficou para trás. Isso está muito relacionado ao metal. O caractere do metal na escrita chinesa é Jing, e a representação dele, né, o desenho dele, envolve a terra, porque o metal vem da terra. Então, o caractere que eu acabei de explicar da terra está dentro do caractere do metal, mas em cima desse caractere da terra tem como se fosse um telhado. E esse telhado vem para trazer a ideia de que a ideia de proteção, né, de que a terra está protegida. E depois dessa primeira linha horizontal que representa a planície, surgem 2 tracinhos pequenininhos no caractere que representam o ouro, trazendo todo um significado para esse desenho. O que ele quer dizer é que o metal é precioso porque ele está dentro da terra e ele está protegido, né? Então é algo precioso, profundo, porque você tem que cavar para encontrá-lo. É interessante a gente falar sobre o metal porque a gente se encontra na era do metal agora. Tudo que a gente está usando, até mesmo para gravar esse vídeo, é essencial o uso do metal. Para tudo a gente usa o metal, até mesmo o plástico, que não é metal, mas ele vem do petróleo, que também é considerado, né, um bem que está profundamente dentro da terra. Então, todas essas coisas são muito valiosas. E o metal precisa desse desapego, né? O fato da gente estar se apegando demais às coisas metais, que são as coisas materiais, os bens materiais, trazem os males do metal também. E é por isso que, muito comumente hoje, a gente tem constipação, que é uma coisa, problema no metal, relacionado ao metal, eu não consegui deixar para trás, e a tristeza, a depressão, a ansiedade, está tudo relacionado com o metal. Bom, o próximo elemento e último elemento é a água. E a água, ela também representa, quer dizer, vamos contar, né? Tipo, a água brota do fundo da terra. Então, os chineses dizem que ela brota do metal, né? Lá do fundo da terra para subir. E a água é um elemento muito interessante. E é um elemento que passa frieza. Tanto que se você enfia a mão na água e tira, depois você vai ficar friozinho, né? O suor é para controlar a sua temperatura, para você abaixar a sua temperatura. Então, a água ela está relacionada ao frio. E também ao inverno. O inverno do ser também, não só o inverno como estação, mas é o inverno do ser. Então é a velhice, quando o movimento já não está mais presente, tudo é muito mais devagar, tudo é muito mais escasso, aquela abundância acabou completamente. Então é um período de necessidade mesmo, um período de fim, de fim e de recomeço também, né? Depois da água, nasce a madeira de novo. Mas acho que é um período de muito medo também, né? Muito medo, que é a emoção da energia da água. Até esse medo de encarar o fim, né? Esse Exato. medo de admitir para você mesmo iminente. Que não tem outra opção, né? Sim, mas é um elemento muito bonito, principalmente no seu simbolismo. A água ela é muito maleável. Você vê o rio, ele vai encontrando seu caminho ao redor das coisas sem, né, bater de frente. Ele vai ao redor, Ele vai se adaptando, né? Ela se adapta, ela transcorre, ela é sábia de tal maneira que ela já viveu todos esses elementos, né? Que ela sabe ceder e continuar. E se você parar de seguir a correnteza, se você não conseguir se permitir a se adaptar e aceitar a fluidez da vida, você vai ficar estagnado, né, num outro elemento. Você precisa dessa libertação, dessa fluidez, até para você terminar o seu ciclo de vida de uma forma leve, né? Senão você vai ficar preso nessa energia do metal de tristeza. A palavra, que em chinês significa água, é shui, e o caractere da água está relacionado exatamente à correnteza do rio, né? Então, é como se fosse a representação de 3 curvas que representam essa fluidez, e aí essas curvas foram desenhadas, né? Uma curva central e 2 curvas em cada lateral. Também a sabedoria na parte da água tá nesse entender de que não vai acabar com você, sabe? A vida vai continuar.
Você morre porque você fez parte de tudo isso, mas a vida vai continuar. Então é a superação desse medo também, né? Além do... É o medo, mas também é a superação desse medo. É entender que esses ciclos vão ser infinitos, né? Talvez não com você como ser humano na Terra, mas com outras pessoas que vão vir depois da sua ida. Né? Sim. Uma das visões pelas quais a medicina chinesa atua é o taoísmo, né? O taoísmo, ele vem do Tao. O Tao é o tudo, é o universo inteiro, é a junção de todos os elementos imagináveis e inimagináveis que existem, né, em todo esse universo. E o Tao, ele é formado por duas energias diferentes, pela energia Yin e pela energia Yang. Né? É muito famoso aquele símbolo preto e branco, né? O preto com uma bolinha branca, o branco com uma bolinha preta. E a representação disso é exatamente a parte Yang, a parte Yin, mas sempre, é claro, vai existir um pouquinho de Yin no Yang e um pouquinho de Yang no Yin. E esse símbolo a gente vê ele como estático, mas ele na verdade está sempre girando e está sempre mudando. Por quê? Porque o começo do Yin é sempre quando o Yang está no seu ápice. E conforme o Yin cresce, o Yang diminui. E quando o Yin está no seu máximo, é aí que nasce o Yang. E vice-versa. E isso está sempre em rotatividade, em constante mudança, né? E equilíbrio. Essa energia Yin Yang que compõe o Tao são energias complementares, mas são energias de certa forma opostas. Porque como a energia Yang é uma energia mais solar, uma energia mais masculina, a energia Yin, por outro lado, é uma energia mais da noite, da lua, e uma energia mais feminina. Isso não quer dizer que todas essas coisas cabem na mesma coisa, sabe? Que tudo que é feminino é noturno, é concreto. Isso não quer dizer isso, mas quer dizer que eles se encaixam no Yin e se encaixam no Yang. Não quer dizer que todos eles precisam estar nesse mesmo bloco. Não é tão determinante dessa forma. Fisicamente. Mas o Yin, ele tá muito relacionado às coisas que são mais concretas. A terra. O Yang está mais relacionado às coisas mais celestes. Então, ao sutil. Normalmente, pensamento. Até a intuição, né? Básico, assim, é isso. Tem muita coisa para estudar, né? Muita informação. O que a gente fala aqui também não é lei, é nossa interpretação, né? Até porque é um saber, são entendimentos de outra cultura, outra língua e pessoas que crescem de forma muito diferente da nossa. Então, a interpretação, principalmente pela linguagem ser simbólica, é muito aberta. Então, existe sim esse nosso entendimento, mas a gente nunca vai saber se é exatamente isso. Mas é isso. É isso. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixa seu like. E se inscrevam no canal. Por favor, queremos chegar a 100 seguidores. E obrigado por assistir. Obrigado. Terra, ele tá nessa mudança, sabe? Exatamente. O elemento terra nessa mudança.